No vídeo de hoje vamos trazer a análise do fundo XPI. Trata-se de um fundo de tijolo voltado para imóveis logísticos e industriais. O fundo tem apresentado um desempenho mediano nos últimos meses. Vamos avaliar os seus principais números, comparar com outros fundos de tijolos na mesma área de porte similar e ao final vamos apontar os dados positivos e negativos desse fundo. Se o vídeo ajudar em seus estudos, fique à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. Vamos começar trazendo o portfólio do fundo. Ele possui 7 condomínios, né? Ao todo aí são 100 módulos e distribuídos por 29 locatários. Área bruta de 296 mil metros quadrados e tem 13.900 de ativo em construção. Ele apresenta uma vacância física de 12,1% e da inadimplência de 0,7%. A maior parte dos seus contratos são contratos típicos, 85% do total. Vamos falar aí dos ativos. A gente tem o Barão de Mauá, na região de Atibaia-Jarinu, próximo à rodovia Dom Pedro, com 59 mil metros quadrados. O CIA, também nessa mesma região, né, com 36 mil metros quadrados. O Gaia, em Atibaia, próximo a Jarinu também, com 96 mil metros quadrados. O Jundiaí 1, na cidade de Jundiaí, em São Paulo, com 45 mil metros quadrados. Jundiaí 2, com 43 mil metros quadrados. E o Extrema 1, na cidade de Extrema, Minas Gerais, com 15 mil metros quadrados. E ainda em Extrema, a gente tem um edifício em obras, que tem uma previsão aí de abrir mais 13.991 metros quadrados. As obras se iniciaram em julho de 2021 e o término agora no segundo trimestre de 2023. Vamos falar agora da visão resumida do portfólio. O maior locatário é a Centauro, que responde por 20% do total. Em termos de setores, a gente tem uma boa distribuição, 20% no comércio varejista, 17% automotivo e 13% na área de tecnologia. Grande parte dos contratos é indexada ao IPCA e o restante ao IGPM. A gente tem aí uma grande parcela com contratos com vencimento mais longo a partir de 2025. E a vacância é um dado positivo, né? A gente já teve vacância maior nesse fundo, ela vem caindo ali e está nesse patamar aí de atual, né, de 12%. Trazendo um resumo do último mês, né, a gente teve um pouco mais de 5 milhões de receita de locação, despesas de quase 1.300, um resultado líquido aí de 4.200, com a distribuição de 4.600 usando um pouco da reserva. A distribuição média por cota foi de 65 centavos no período. Nesse gráfico a gente tem a variação do resultado no mês a mês, né? Ele tem oscilado bastante, mas o fundo ele adota aí uma distribuição um pouco mais estável, evitando de repassar ao cotista essa oscilação do seu resultado. O fundo apresentou aí uma variação bastante positiva, né, no final de 2019 para 2020. E agora ele vem aí, né, apresentando queda de valor, sendo negociado aí com uma margem significativa em relação ao seu valor patrimonial. É um fundo aí que tem um volume de negociação no mês na casa de 7 milhões, né, um patamar um pouco mais baixo do que outros fundos de logística. Essa é a visão do valor de mercado da cota, né, em azul.
Se a gente considera o valor de mercado mais o rendimento, a gente tem 110, ficando abaixo do IFIX. Então é um fundo que performou aí, por conta da queda da sua cotação, abaixo do IFIX no período. E essa é a comparação, né? A gente tem essa diferença aí entre o IFIX e o XPI. O fundo ele tem quase 96% do seu investimento em imóveis físicos. A grande parte aí dos seus contratos são típicos, como a gente comentou. E vale chamar a atenção que ele tem a obrigação aí na casa de 160 milhões de reais, indexada ao IPCA, uma parte IPCA mais 6,5% e outra IPCA mais 7,5%. Agora vamos comparar o XPI com outros fundos de logística da Bolsa. Analisando o dividend yield, a gente percebe aí que ele tem um dividend yield intermediário, né? Portanto, não é um grande resultado de dividend yield, apesar de ele estar aí com desconto significativo em relação à sua cota patrimonial, ele é o maior desconto aí dentro desse grupo. O crescimento do seu dividend yield em 3 anos também não foi tão bom assim, né? Vários outros fundos tiveram um resultado bastante melhor. A sua liquidez é 0,4, é a menor do grupo, né? Para um fundo de logística é uma liquidez relativamente baixa. E o seu patrimônio de 700 milhões aproximadamente. Em termos de taxa de administração, sim, esse fundo tem uma taxa bastante reduzida, aí, né? Menor do que outros fundos semelhantes. Então, é um ponto positivo do XPI. Analisando o investimento a 1 e a 2 anos, a gente percebe ali que quem investiu há 1 ano apresentou um rendimento positivo de 16%, ganhou bem mais que a inflação do período, e quem investiu há 2 anos pegou uma cota mais alta e teve uma queda significativa no valor da sua cota, apontando uma perda de 10%, né, perdendo aí bastante para a inflação. Neste gráfico podemos ver essa variação da cota do fundo, né? Então, dependendo do momento aí que você investiu nele, né? Se conseguiu pegar um valor baixo dentro desses vales, teve aí um resultado positivo. Como eu já havia dito, né? Ele está com uma relação PVP de 0,78 e tem aí um número de 44 mil cotistas. E, finalmente, vamos trazer os pontos positivos e negativos para investimento neste fundo, XPI IN 11. Do lado positivo, ele tem uma taxa de administração em patamar menor de valor, né, como vimos, o desconto em relação ao valor patrimonial, o investimento em ampliação do portfólio, apesar do tamanho ser relativamente pequeno, mas é um fundo que está investindo e buscando ampliar aí as suas opções, e teve uma queda de vacância nos últimos meses. Isso é um dado positivo também para esse fundo. Do lado negativo, ele tem um pequeno crescimento do seu dividend yield, menor nível de liquidez, concentração geográfica dos ativos, a maior parte dos contratos são típicos, e ele possui obrigações aí na ordem de 160 milhões de reais indexadas ao IPCA. E por fim, eu vou deixar aqui uma lista de outras análises de fundos imobiliários e 2 recomendações de vídeo. Fique à vontade para consultar. Se não for inscrito, se inscreva em nosso canal.